Paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. O nosso compromisso é um compromisso exclusivamente nos objetivos da nossa vida cristã, trazendo aqui um conteúdo de conhecimento bíblico, ampliando nosso conhecimento, trazendo aqui, irmãos, no aspecto cristão, para abrir mais o nosso QI espiritual, né? E levarmos a nossos irmãos, nossas irmãs, todos aqueles que estão aqui no nosso canal, um conceito cristão e de uma vida genuína em Cristo. O nosso assunto de hoje é o seguinte: que tempos estamos na profecia do tempo do fim? O vídeo passado nós falamos do aspecto da grande tribulação. O que é a grande tribulação? E quando ela começará? E quem dará o pontapé inicial para o início da grande tribulação, que falemos que é o anticristo, que está escrito lá no capítulo 13 de Apocalipse. E essa grande tribulação, ela desembocará na ira futura de Deus. Muitos teólogos da linha dispensacionalista confundem a grande tribulação falando que é a ira futura de Deus, irmão. Lamentavelmente, nós não vemos uma base bíblica para essa interpretação. Outra, não tem uma pessoa para falar mais do dispensacionalista, pré-milenista do que eu. Eu fui pré-milenista, dispensacionalista. Saí porque quando comecei mesmo a ler a Escritura, examinar os textos, os contextos, aqueles textos mais amplos, que vem antes, que vem depois, os textos gerais da Escritura, e vi que é uma visão muito rasa que eles têm com referência à grande tribulação. Então hoje nós vamos falar que tempos estamos na profecia do tempo do fim. Falemos também sobre as 70 semanas de Daniel, e que não dá para fazer uma análise, uma interpretação do texto das 70 semanas de Daniel, que vai do capítulo 9, verso 24 ao 27, não dá para fazer uma análise dela no sentido literal, porque no sentido literal as contas não fecham na morte de Cristo, no término do seu ministério de 3 anos e meio. Não fecha, nem no calendário lunar, nem no calendário solar. Uma dá uns anos na frente, dos anos 33, 34, e a outra vai para os anos 27, 26. Então não fecha. E nos originais ou nos manuscritos, fala, semana de Daniel, fala 77. 77. Não fala 70 semanas. Mas os tradutores colocaram nas nossas traduções como 70 semanas. Então,
o texto de Daniel, capítulo 9, verso 24 e 27, é um texto apocalíptico. E quando nós vamos no Apocalipse, não dá para fazer uma interpretação literais ali nos termos dos 7. Ali nós temos 54:7 no Apocalipse. Não dá. Como lá fala que a besta tinha 7 cabeças. Se for fazer uma interpretação literal, é um animal mitológico. É um animal mitológico. Não encaixa no mitológico. 7 cabeças e 10 chifres. Isso nunca existiu na história do cristianismo, né? E nem na história da humanidade. Um animal assim. Então, quando nós vamos para o simbólico, encaixa muito bem. Então, é um erro também os arminianos pegar aquela semana, última semana de Daniel, e jogar ela por fim. E eles abrem um lapso aí entre igreja e Israel, dizendo como as profecias não cumpriu, Israel, então, o Senhor pegou a semana e jogou para o tempo do fim. Então, é uma interpretação extremamente absurda, nesse sentido literal, que entendemos na profecia simbólica. Então, no simbólico, irmãos, nós estamos na última semana de Daniel. A última semana ali, ela foi dividida em 2 partes, né? Uma parte é a missão da igreja, né? E a outra parte entra a grande tribulação, que é a missão do anticristo. Então, para nós entender isso, quando nós lemos aqui o Apocalipse do 8 ao 7, começa os juízos das trombetas, que são as 7 trombetas. As 7 trombetas são o juízo parcial de Deus. É um juízo misturado com misericórdia para provocar a conversão do povo. Já as 7 taças é o juízo completo de Deus. 7 taças da ira é o juízo completo de Deus. Então, nós temos aqui do capítulo 8, do verso 7 até ao capítulo 9, do verso 13, ali dá a 6ª trombeta. A 6ª trombeta abrange do verso 13 até o verso 21. E ali que é solto mais de 200 milhões de demônios para ferir a 3ª parte da terra. Nenhum exército do mundo tem 200 milhões de soldados. Então, isso acontecerá na 7ª trombeta. Mas aí, no capítulo 10, João deixa de narrar as trombetas e aí é introduzido a missão da igreja. No capítulo 10 de Apocalipse, aparece um anjo muito grande, né? E diz a palavra que ele vê um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem,
Por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamava com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram suas vozes, sendo ouvidas suas vozes, como trovão, suas vozes. Eu ia escrever, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não escreva. E o anjo que vi estava sobre o mar, e o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, qual criou o céu e que dele há, e a terra que dele há, e o mar que nele há, que não haveria mais demora. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando soar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou seus servos, os profetas. Então o anjo deu para João comer aquele livro. E aquele livrinho, na sua boca era como mel, mas no seu estômago era amargo como fel. Então aquele livrinho, ele representa o Evangelho de Cristo, que quando nós recebemos as novas de salvação, ela está cheia de doçura, né, de alegria de salvação. Mas depois, irmãos, por causa do Evangelho, vem a luta, vem a perseguição, ele se torna amargo no ventre. E aqui introduz 3 coisas. No capítulo 10, nós vemos o livrinho. No capítulo 11, nós vemos as 2 testemunhas, que representa o testemunho da igreja. Muitos teólogos de linha arminiana diz que ali se trata de 2 personagens. Uns diz que é Elias e Moisés, outros diz que é Enoque e Elias, outros dizem que é Josadaque e Josué, lá em 4 de Jeremias, de Zacarias, que fala das 2 oliveiras. Mas, irmão, mas quando olhamos na Bíblia, no texto geral, aquele termo ali, 2 testemunhas, se refere aos representantes do povo de Deus, igual Arão e Moisés compareceu perante Faraó como representando Israel. O próprio Cristo, como mandava seus discípulos, mandava de 2 em 2, representantes do reino de Deus, numa simbologia do testemunho da igreja. E aí nós vemos em Apocalipse, nós vemos que capítulo 11 disse quando cumpriu os 42 meses, que simboliza o mesmo, que um tempo, tempos e metade de um tempo, e como simboliza também 3 dias e meio, que é a metade da semana que está no livro de Daniel. Então, quando as 2 testemunhas terminaram o seu testemunho, aí João faz alusão à igreja que sobe do abismo e mata as 2 testemunhas. Então, aí encerra o testemunho da igreja, irmão. Aí entra a última parte da última semana, que é
a grande tribulação. Então, aonde nós estamos? Nós estamos, irmãos, na última parte, nós estamos na primeira parte da última semana, nós estamos chegando ao final dela. Quando chegar ao final, é quando termina o testemunho da igreja. Então, nós estamos entre o testemunho da igreja e a chegada da grande tribulação. Então, a grande tribulação só chegará quando o tempo do testemunho da igreja chegar ao final. O testemunho da igreja terminará desembocando na grande tribulação. Só que essa parte da última semana, ela será uma parte mais curta. Como disse o Senhor Jesus, lá em Mateus, lá em Marcos 13, do 19 ao 21. Se aqueles dias não se abreviasse, nenhuma carne se salvaria. Então, este tempo, esta parte de 3 anos e meio, da última, a segunda parte da semana, ela será bem curta, será um período curto. Não será uma data, irmão. Será um período que nós não sabemos quanto é que é. É um período simbólico, porque que vai ser abreviado. Porque essa tribulação será uma tribulação tão grande, como disse o Senhor aqui em Marcos 13, do verso 19 ao 21, e Daniel, lá do capítulo 2, do verso 2, fala também esse mesmo aspecto, que será uma tribulação tão grande, como nunca houve desde que há nação na terra. Então, em que tempo nós estamos? Na profecia bíblica do tempo do fim. Que tempo nós estamos? Nós estamos no tempo da primeira parte da última semana, né? Nós já estamos chegando no fim dessa primeira parte. Quando este fim da primeira parte terminar, automaticamente será aberto, irmãos. As portas serão abertas para a entrada do anticristo, e onde ele assumirá o poder global sobre todas as nações. E aí se desencadeará numa grande perseguição contra a igreja. E a igreja passará por esta grande tribulação. Não será uma grande tribulação abreviada, segundo está lá em Marcos, capítulo 13, verso 19 ao 21. Então trouxe aqui este esclarecimento por meus inscritos do canal e por todos aqueles que passar para o nosso canal. O nosso aspecto aqui é trazer, irmãos, um esclarecimento para a Irmandade, porque nós estamos num bombardeamento de muitas teologias, e muitas delas traz confusão no entendimento. Eu, como a minha linha teológica é a Escritura, eu só falo o que a Escritura diz, entendeu? Para os irmãos ir na Escritura e conferir que o que eu abordo aqui tem uma sintonia e uma harmonia com as Escrituras sagradas, para os irmãos ficar blindado das verdades bíblicas
e não acreditar, né, em qualquer um, porque existe muitas teologia que quando ele vai abordar desse assunto, eles colocam mais as mentes deles do que deixar a Bíblia falar, do que deixar a Bíblia responder. Então tem muitos, irmão, que eles desconstroem os pensamentos dos escritores bíblicos. Bonito é deixar a Bíblia falar, a Escritura falar, a inspiração divina falar. Então, este é o meu assunto e minha abordagem aqui. E aqui trazemos todo tipo de assunto, naquela esfera que Deus deu a graça de nós entender e compreender. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.